Talvez não estejamos sendo cristãos como deveríamos e eu quero conversar exatamente sobre esse assunto nesse vídeo. Tô aqui com meu leite com Todd, eu sou o que sou, te convidando para lermos Filipenses capítulo 1 a partir do versículo 27, um trecho conhecido para falar sobre um assunto que vem crescendo dentro de mim ao longo dos últimos dias. Eu não tenho roteiro para esse vídeo, não planejei como eu vou falar, mas eu creio que é uma palavra que o Espírito Santo esteve realmente falando comigo e certamente quer que eu passe adiante. Já deu tempo de abrir aí que eu sei. Filipenses capítulo 1, versículo 27 diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. O apóstolo Paulo escreve ao povo, à igreja que está em Filipos, falando uma orientação que soa bastante simples quando lida, mas talvez não tanto quando executada. A primeira coisa que aparece, que foi lida no versículo 27, é se portar dignamente do Evangelho de Cristo, o Evangelho com que fomos chamados. Se eu não me engano, em Efésios também há uma menção bastante semelhante. O que seria portar-se dignamente? É ter certeza de que a mensagem não foi mudada, que nós a transmitimos com clareza, com firmeza e com fidedignidade daquilo que foi trazido por eles, daquilo que o nosso Senhor Jesus concedeu aos seus apóstolos escolhidos, daquilo que o Senhor revelou a eles. E por isso, o primeiro versículo se relaciona com o último lido de maneira muito clara. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, se portem dignamente, façam aquilo que vocês têm visto em mim, aquilo que vocês ouvem, que está em mim. Aquilo que o Espírito Santo me revelou, como ele teve culhão para dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o que eu tenho percebido, a minha meditação para trazer esse texto à tona, é que infelizmente a cristandade da contemporaneidade não está seguindo esta dignidade do Evangelho, não está prezando pela dignidade do Evangelho, porque está perdendo a sua essência. Nesse caso, o apóstolo Paulo diz: olha, se eu estiver aí vendo vocês, ou se eu estiver ausente, eu quero ficar sabendo que vocês estão todos no mesmo espírito, que vocês estão todos fundamentados em unidade, que vocês estão seguindo a palavra verdadeira. E hoje podemos dizer: o apóstolo Paulo não está entre nós, não há qualquer dos 12 apóstolos escolhidos conosco hoje, no tempo presente, não há mais apóstolos, não há mais aqueles a quem o Senhor revelou os fundamentos, os rudimentos do Evangelho de Cristo para as igrejas, mas nós temos estes rudimentos todos escritos, nós temos orientação, nós sabemos quem foi a igreja primitiva, aquela primeira, levantada pelo Senhor, a primeira a receber o Espírito Santo, e o que é que eles faziam, qual a conduta que eles tinham. Eu não vou me ater a detalhes para falar de situações do tempo presente, assim, com muita especificidade. Eu só quero trazer uma pergunta retórica, uma meditação mesmo. Será que o evangelho que a gente tem vivido é o mesmo dos apóstolos que foram mortos, que foram perseguidos? Será que nós estamos pregando a mesma mensagem? Será que o mundo está nos odiando da maneira como deveria odiar? Porque ele está falando a respeito de resistência no versículo 28. Não se espantem dos que resistem, porque isso é um indício da perdição deles, está mostrando que eles estão sendo perdidos. Mas para você significa que vocês estão sendo salvos, porque eles resistem a vocês. E o que eu tenho visto é uma igreja que quer ser aceita pelo mundo, quer se encaixar nos padrões mundanos e que quer se adaptar e mudar. E essa mudança é muito mais sutil do que parece. Quando se fala sobre isso, muitas vezes você vai imaginar uma mudança radical de maneira que não possa ser confundido, mas o objetivo dessas falsas
doutrinas, dos falsos ensinamentos, dos falsos profetas, é justamente se misturar no meio, é que não sejam distinguidos, é que estejam tanto lá quanto cá. E se nós não os rejeitamos, eles também serão aceitos também pelo mundo. Isso vai fluir com muita tranquilidade. O que eu quero dizer é que eles se parecem conosco. Eles vão falar de libertação, eles vão falar de transformação, vão falar sobre o Espírito Santo, vão falar que foram redimidos por Cristo, mas as suas atitudes não condizem com as suas palavras. E não adianta, por isso uma fé sem obras é morta. Por quê? É possível que você acredite plenamente, mas se você não faz, se você não age de acordo com essa fé, ela apenas te leva à morte. É para isso que ela serve. Afinal, a frase bastante conhecida que crente até o diabo é verdadeira por causa disso. Ele crê, ele treme, ele teme, ele sabe que o fim dele já foi decretado e ele age conforme os seus objetivos diante disso. Ele apenas não obedece. Voltei aqui tomando meu café porque a gravação foi interrompida. Não é café, é Todd. Agora entra o próximo tópico que eu queria trazer em concordância com a pergunta retórica que eu fiz no início do vídeo. Será que o evangelho que estamos vivendo é o mesmo? Porque aqui ele fala de um evangelho que padece. A nós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Um evangelho de perseguição. Um evangelho que te leva à rejeição, e nós hoje não aceitamos o mínimo da rejeição. Aqueles que aceitavam ser comidos por leões e para praça pública, sabendo que ninguém queria ouvi-los, mas os aceitariam. Será que é a mesma coisa? Que para mim não é, porque é o primeiro indício, o primeiro sinal de que alguém não quer ouvir a mensagem. Muitas vezes eu recuei. Muitas vezes, sem que a pessoa fizesse nada, eu pensei, fulano não vai querer me ouvir, não vou falar. Nossa, não, fulano tá chegando, vamos conversar mais baixo sobre esse assunto de salvação que nós estamos falando, vamos fechar isso na nossa roda, vamos ficar com isso para nós. Mas esse não é o mesmo evangelho que nos foi entregue, certamente não é o mesmo. E talvez seja muito impactante, muito forte dizer a verdade como ela é. Mas o que o apóstolo Paulo disse e deixou registrado por inspiração do Espírito Santo é que se alguém anunciasse um evangelho diferente daquele que eles anunciaram inicialmente, ainda que fosse um anjo de luz, seria maldição, seria considerado anátema. Então, nós precisamos desistir de ser um evangelho de maldição, desistir de viver pela fachada, viver pela mentira. Não tenho muito mais o que descrever sobre isso. É simplesmente um evangelho que muito fala e pouco faz, que quer premiar, que quer mostrar demais e fazer de menos. No fim das contas, qual era o combate do apóstolo Paulo? Tanto ele, quanto Jesus, quanto todos os apóstolos combatiam em oração. O combate deles era esse, eles não estavam lutando por status, por aparecer, por terem marketing, publicação. Eles não estavam procurando a aprovação dos homens, mas sim a aprovação do Pai Celestial. Era isso que eles queriam se parecer com Jesus, eles queriam ser mártires como Jesus, eles estavam atrás de um galardão, eles davam muito mais valor a uma vida que não tem fim na eternidade ao lado de Cristo do que as alegrias dessa vida terrena, tão passageira, tão pequena. E realmente é pouco para nós, no fim, essas coisas não nos preencherão, e eu acho que é muito incoerente viver um evangelho de faz de conta, porque você vai se privar de certas coisas, vai anunciar alguns discursos aqui e ali, para no fim não ser verdade. Então, é assim, aquele que é morno será rejeitado por isso. É melhor que você seja frio e esteja fora e não siga nada, seja completamente liberal e entregue às suas próprias vontades, do que você finja não estar entregue, que você se coloque pelas metades diante do Senhor já conhecendo-o. É melhor se você nunca conhecer, é melhor se você nunca tivesse entendido. Mas agora que você sabe, cabe a você ser quente, ser fervoroso, querer mais. Não estabeleça um limite, não fala que está bom, vou até aqui, não preciso de mais, não preciso encontrar mais.
É uma mensagem bastante simples e eu tentei traduzi-la com mensagens e palavras simples também, porque na verdade o meu pensamento era muito mais profundo do que esse, mas tem coisas que as palavras simples conseguem induzir as pessoas que pensem. E é isso que eu gostaria que acontecesse aqui, não por mim, porque a minha natureza carnal é tão caída quanto a de qualquer homem, mas porque eu quero agradar ao meu Senhor. E podem saber que eu vi isso antes em mim para que eu viesse falar aqui. Eu agradeço caso você tenha visto esse vídeo até o final. E eu espero que essa meditação tenha te servido de alguma forma. Todd.